Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das ferramentas jurídicas mais importantes e, ao mesmo tempo, menos conhecidas do Brasil, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É um nome comprido, né? Pode chamar de ADPF. Pense nela como uma guardiã silenciosa da nossa Constituição. Vamos entender como ela funciona. Para começar, vamos pensar numa coisa. Será que uma prefeitura, uma única cidade no meio dos mais de 5.000 municípios que a gente tem no Brasil, poderia criar uma lei que vai totalmente contra o que diz a Constituição Federal? Parece algo impossível, né? Pois é, mas é justamente para resolver esse tipo de quebra-cabeça que a ADPF foi criada. Primeiro, a gente precisa entender que existe um pequeno, mas importantíssimo ponto cego no nosso sistema de leis. Apesar de a Constituição ser a lei máxima, a mais importante de todas, nem toda ferramenta jurídica consegue alcançar qualquer tipo de lei que a desrespeite. E é aqui que a coisa fica interessante. A nossa Constituição de 1988 é quem dita as regras do jogo para todo o país. O problema é que as ferramentas mais comuns para checar se uma lei está de acordo com ela têm alvos muito específicos, e isso acaba deixando umas brechas bem perigosas. A ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI, por exemplo, é ótima para fiscalizar leis federais e estaduais que foram criadas depois de 1988. Mas e as leis municipais? E aquelas leis federais bem antigas, lá dos anos 70, que até hoje não foram revogadas e batem de frente com a Constituição atual? Elas simplesmente escapam, ficam nesse ponto cego, o que é um risco enorme para a nossa democracia. Bom, e foi justamente para fechar essa brecha, para tapar esse buraco, que foi pensada uma solução sob medida. Uma verdadeira salvaguarda definitiva para a nossa Constituição. Então, o que é essa tal de ADPF? Como o próprio nome já diz, é uma arguição, ou seja, uma contestação, levada direto para o Supremo Tribunal Federal. O objetivo dela é simples e direto: proteger o que a Constituição tem de mais essencial, os seus preceitos fundamentais, contra qualquer ato do poder público que os ameace. E o que são esses tais preceitos fundamentais? Olha, não é qualquer regrinha não. A gente está falando do coração da Constituição. São os direitos e garantias que protegem nosso dia a dia, como a liberdade, a igualdade e também os princípios que formam o Brasil como nação, tipo a dignidade da pessoa humana. Pense neles como as vigas mestras que sustentam todo o edifício da nossa sociedade. Mas atenção, a ADPF não é uma ferramenta para ser usada à torto e à direito. Ela tem uma característica fundamental, uma regra de ouro que a torna tão precisa e, ao mesmo tempo, tão poderosa. Essa regra tem um nome: subsidiariedade. A analogia da chave mestra é perfeita para entender isso. Ninguém usa a chave mestra para abrir a porta do próprio quarto todo dia, certo? Ela só entra em cena quando todas as outras chaves falham. A ADPF funciona do mesmo jeito. Se alguma outra ação, como uma ADI, por exemplo, puder resolver o problema, a ADPF não entra em campo. Ela é, literalmente, a última linha de defesa da Constituição. Se a gente olhar o quadro completo, cada uma dessas ações tem um trabalho específico. A ADI e a ADC focam em leis mais recentes. A ADO serve para quando o governo deixa de criar uma lei que deveria. E a ADPF? A ADPF vem para cobrir justamente aqueles pontos cegos que a gente viu, as leis de todos os municípios do Brasil e todo o acervo de leis criado antes da Constituição de 1988. Beleza, a teoria a gente já entendeu, mas como é que isso funciona na vida real? Vamos ver um caso prático para sentir o poder dessa ferramenta? Vamos imaginar uma situação hipotética. Um município que a gente vai chamar aqui de município Alfa começa a receber um grande número de imigrantes e, por conta própria, decide criar uma lei para controlar a situação. A lei que esse município criou era bem radical. Dá uma olhada. Ela não só proibia a entrada de novos imigrantes por um tempo, como também criava um monte de barreiras para aqueles que já estavam lá conseguirem um emprego. Pesado, né? Qual era o problema aqui? Bom, vários. Primeiro, um município não pode criar leis sobre imigração. A Constituição diz que isso é tarefa exclusiva do governo federal. Segundo, a mesma coisa vale para o direito do trabalho. E, talvez o mais grave, a lei feria de frente um dos princípios mais básicos de todos, o da dignidade da pessoa humana. Eram violações gritantes. E como essa história termina? Um partido político que tem autorização para fazer isso acionou o STF. E como o problema era uma lei municipal, qual era a única chave que abria essa porta? Exatamente, a ADPF.
O Supremo aceitou a ação, analisou o caso e, no fim, declarou que a lei era inconstitucional. Ou seja, ela foi derrubada e deixou de valer. A Constituição foi protegida. E não é só contra a lei de município, não. Em outro caso super famoso, a ADPF 130, o STF usou essa mesma ferramenta para invalidar a lei de imprensa, que era lá de 1967, da época do regime militar. Aquela lei não tinha mais nada a ver com a liberdade de expressão que a Constituição de 88 garante. Isso mostra como a ADPF é versátil. Certo. Depois de tudo isso, qual é a grande lição? Por que essa ferramenta é tão vital para a saúde da nossa democracia? A mensagem é muito clara e muito poderosa. A existência da ADPF é o sistema jurídico brasileiro dizendo em alto e bom som que não existem exceções. Não importa se a violação vem de uma lei recém-aprovada numa cidade pequena ou de uma norma federal esquecida no tempo. Nada, absolutamente nada, pode estar acima da Constituição. E tem mais um detalhe que faz toda a diferença. O impacto de uma decisão em ADPF é gigantesco. Ela tem o que os juristas chamam de efeito erga omnes. É latim para vale para todos. Isso significa que a decisão não resolve só aquele caso específico. Ela se torna uma regra obrigatória para o país inteiro, para todos os juízes e órgãos do governo. Isso evita o caos e garante que a Constituição seja aplicada do mesmo jeito em todo o território nacional. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A ADPF, no fundo, responde a uma pergunta essencial. Como um país garante que a promessa da sua Constituição não seja só um texto bonito guardado em Brasília, mas uma realidade vivida em cada cidade, em cada esquina? A resposta está em ter salvaguardas inteligentes e poderosas como essa.